Bom, pessoal, aquário de água doce é um mundo assim que vocês não têm noção, né? Existem várias categorias e várias formas. Tem gente que quer ter um aquário pequeno com peixinhos coloridos, os mais comuns. Tem gente que gosta de um aquário mais sofisticado, como um aquário de ciclídeos africanos, dos lagos Malawi, Tanganica e tal, que são peixes super coloridos, com cores vibrantes e tal. E tem gente que gosta dos peixes gigantes. E para isso existe essa categoria que a gente chama de aquarismo jumbo. Jumbo vem de grande, né? Então são aquela parte do aquarismo onde você tem um aquário cuja decoração praticamente é inexistente, porque os peixes ficam muito grandes. E claro, você precisa ter um espaço enorme para ter um aquário jumbo, por exemplo. Não é qualquer apartamento. Tem apartamento, por exemplo, se coloca um aquário desse, a laje não aguenta, o aquário se monta no 10º andar, ele vai parar lá no 1º andar. Afunda tudo, porque vocês têm noção do peso de um aquário desse, são toneladas. Esse aquário é bem grande. Então, naturalmente, o aquarismo jumbo hoje é uma nova tendência dentro do pessoal que é apaixonado por peixes. Mas são esses peixes que ficam gigantes. Então aqui, nesse aquário, por exemplo, a gente tem vários exemplos interessantes de peixes da Amazônia, de peixes asiáticos e de peixes africanos que coexistem numa boa. Você consegue fazer com que eles tenham uma vida harmônica entre eles, peixes de continentes diferentes, mas são todos peixes que crescem muito. Então o aquarismo jumbo hoje conseguiu ter uma série de seguidores e pessoas que são apaixonadas por esse tipo de aquário. Esse aquário aqui está um detalhe maravilhoso. Qualquer pessoa que ama aquarismo jumbo chega aqui e entrar em êxtase, porque aqui na Ecomarine os caras conseguiram reunir em um único aquário os principais peixes do aquarismo jumbo. Claro que faltam algumas espécies, tipo o pirarucu, que é o maior peixe de água doce amazônico, mas o cara fica tão grande que não se presta nem um aquário desse tamanho. Mas, por exemplo, a gente tem alguns bichos, eu vou mostrar alguns bichos amazônicos muito conhecidos. Esse que está aqui na superfície, ó, com a cara de mal, mas não tem nada de mal, é o famoso aruanã, que é um primo do pirarucu. O aruanã chama-se Osteoglossum bicirrosum. E aí você fala, Osteoglossum, o que é isso? Osteo vem de osso, glossum é língua, ou seja, o animal tem língua óssea. Isso acontece não só com o aruanã, como com o pirarucu. Inclusive, como curiosidade, eu não sei se alguém conhece aqui a região amazônica, mas, por exemplo, muitas vezes o pessoal lá na Amazônia toma muito o guaraná em pó. E o guaraná vem num bastão duro, assim, parece um charuto grosso, parece um pedaço de salame. E aí, aonde que eles ralam esse bastão de guaraná para você tomar? Geralmente na língua do pirarucu seca, porque ela é toda áspera. Então, o pessoal pega o bastão de guaraná e raspa na língua seca do pirarucu. E isso só é possível porque a língua desses animais é óssea, como eu falei, porque eles pertencem à família Osteoglossidae, que é a família dos caras de língua dura, digamos assim, né? Grosseiramente traduzindo. Então o aruanã é um representante típico dessa família. É um peixe de superfície e ele, inclusive, quem quer ter um aruanã em casa tem que ficar esperto. O aquário tem que ter uma tampa muito boa, porque o aruanã em natureza, geralmente ele vê um besouro ou um gafanhoto numa vegetação sobre a água, assim, ele mira, pula fora d'água, abocanha o inseto e cai na água. Então, é um peixe que salta com muita facilidade. Muita gente que tem aruanã em casa entra em contato comigo e fala, pô, Sérgio, meu aruanã pulou, cara. E pulam mesmo. Pulam porque são peixes que têm esse comportamento. Isso faz parte da fisiologia do cara, pular fora da água para pegar animais que estão fora d'água, acima da água, tá? Então um aquário desse com certeza tem uma tampa boa, porque esses aruanãs aqui já estão num tamanho grande, né? Mas eles aprendem a comer ração em cativeiro, gostam de comer peixes vivos. Isso é uma outra coisa que muita gente entra em conflito. Muitos desses peixes aqui, não todos, mas muitos deles são predadores. Então, muita gente alimenta com peixe vivo. Compra uns, 100 lambaris ou 100 lips, que são peixinhos que são capturados especificamente para virarem alimento vivo. É uma coisa que eu também não curto muito, mas não fiquem tristes, porque mesmo esses peixes que são predadores, com condicionamento, se adaptam a comer ração e filé de peixe e coisas desse gênero. Então, é tudo uma questão de manejo. Você não precisa necessariamente alimentar predadores com peixes vivos, tá? Tem gente que gosta de ver o predador predar e tem gente que não gosta. Então, não é por isso que você vai deixar de ter esse peixe predador na tua casa, porque mesmo o predador também vai se adaptar a filé de tilápia, a rações, tá bom? Então aqui a gente tem vários caras do mundo inteiro, mas a gente vai explicar, por exemplo, quem nunca ouviu falar no famoso pacu? Pacu é um peixe
é conhecidíssimo, não, quem gosta de fazer pesca esportiva no Pantanal, por exemplo, é um dos grandes peixes, assim, dizem que gosta de lutar muito. O pacu tem uma dentição, cara, parecida com a nossa, assim. Ele gosta muito de comer frutos que caem das árvores na superfície da água, frutos duros mesmo. Ele tem uma força na boca absurda. Sem contar que o pacu também tem uma carne deliciosa, né? Então aqui vocês veem como o aquarismo evoluiu. Esse aqui seria um pacu do colorido normal, como ele seria em natureza, né? Mas aí o pessoal já fez aqui, também mexendo com a genética desses bichos, tem o pacu que é albino já. Foi selecionado geneticamente para ter uma variação de cores dentro do aquário, porque os jumbos geralmente não são muito coloridos. São peixes geralmente monocromáticos e tal. Eles ganham pela beleza de serem grandes e terem formas exóticas, mas realmente não são muito coloridos. Fora a pirarara, que é um dos bagres mais coloridos do mundo, tem um monstro aqui, olha, isso aqui é uma pirarara, para quem não está vendo, que é esse bagre gigante, escuro com essa faixa clara e que tem a cauda avermelhada, né? Que é um dos bagres mais coloridos. Mas assim, fora isso, a gente tem os peixes geralmente monocromáticos, mas muito interessantes porque modificam, tem suas formas e seus tamanhos, que mostram como eles são grandões e robustos e tal. Esse cara aqui tem esse coque na cabeça, que é um peixe estranho. Esse aqui, para quem conhece peixe de água doce, esse aqui seria um tricogaster gigante. Peixe comum para aquário de água doce pequeno, mas esse é um gurame. E é um gurame gigante e um gurame albino, porque o gurame geralmente é cinzento. Tem a forma selvagem dele que é cinzenta e tem essa forma clara aqui, que é o albino, que é um peixe muito inteligente, extremamente interativo. Esse é o grande lance dos jumbos. São peixes que crescem e têm um nível de inteligência muito legal. E eles se condicionam muito com o dono, conhecem o dono. Por exemplo, o dono entra na sala de aquários com um potinho, os caras já sabem que naquele potinho tem filé de peixe, então vem todos para frente do vidro e ficam ali esperando a hora de alimentação. Então eles se condicionam muito fácil. Você acaba dando nome para esses peixes em casa, porque eles acabam ficando como cachorros, né? Tem peixes que o cara abre a tampa, coloca a mão, o peixe encosta na mão para ser acariciado, que são como a gente fala, os pet fish, né? Que são os peixes de estimação. Então os jumbos te permitem esse tipo de contato também. Você não vai meter num aquário cheio de piabinha de 2 centímetros e ficar pegando eles na mão. Eles vão morrer. Mas um peixão gigante desse, você tem que ter até cuidado para que ele não arranque um pedaço do seu dedo. Mas depois que eles ficam mansos, é muito legal. Então essa categoria de aquarismo jumbo não é para todo mundo. Por quê? Porque esses peixes crescem muito, exigem um aquário grande e não é todo o apartamento ou toda a casa que tem espaço para ter um aquário gigante como esse aqui da Ecomarine. Mas você também pode ter jumbos em aquários um pouco menores. E geralmente quando você compra, esses jumbos vêm pequenininhos. Então eles vão crescer na tua mão, você vai criar uma relação de amizade com esses bichos à medida que eles vão crescendo. Esse aqui é um acará zebra, que é um peixe africano. Já esse aqui é um apaiari ou Oscar, que é o Astronotus ocellatus, que é um peixe amazônico também. Na Amazônia chama de acará-açu ou apaiari, que são os nomes amazônicos, os nomes indígenas. Aí vem o gringo e chama de Oscar. E aí todo mundo aqui no Brasil chama de Oscar. E eu falo, pessoal, que Oscar o cacete, rapaz. O bicho é apaiari e o acará-açu. Vamos valorizar a linguagem tupi-guarani, vamos valorizar a linguagem brasileira. Oscar é nome de gringo. É que nem os gringos chamam a nossa sucuri de anaconda. Quando eu vejo algum brasileiro falando, olha uma anaconda, dá vontade de matar no pau. Porque nós tem que valorizar o nome dos bichos nacionais, né? Então aqui nós temos uma infinidade de peixes. Esse aqui, por exemplo, é asiático. É um Barbus tinfoil. O peixe geralmente gosta de muito cardume. Tem outro peixe asiático, esse aqui, ó, que parece um tubarão branco. Esse aí é um Pangáceos, que como é um bagre de meia água que cresce muito, ele é criado na Ásia também comercialmente para abate. Mas a gente que é apaixonado por bicho vivo, na verdade, cria eles como pet. Então, nós aqui temos o Pangáceos cinza, prateado lá, que é o colorido selvagem, e também tem a mutação albina, que foi desenvolvida em cativeiro, exatamente para que a gente tenha mais variedade de cor dentro de uma mesma espécie. São peixes pacíficos, que vivem mais de 20 anos. Então aqui a gente tem os pangáceos, vários. Nós temos a pirarara amazônica, nós temos o gigante gurame, nós temos os aruanãs amazônicos. No aquário jumbo você tem representantes do continente, de todos os continentes, mas os talvez mais interessantes da América do Norte sejam os primitivíssimos
peixes boca de jacaré. Tem dois gêneros, o Antractosteus e Lepisosteus. Aqui eu tenho o Lepisosteus oculatus, que é o boca de jacaré. Esse é um peixe extremamente primitivo, predador de outros peixes, exatamente por isso que ele tem esse nome de boca de jacaré, uma boca comprida com vários dentes. Esses animais, esse aqui não cresce tanto, mas tem algumas espécies do gênero que podem chegar a quase 3 metros de comprimento. Vocês têm noção do que é isso? Um bicho grosso, assim, um animal gigante. Então são pescados ainda muito nos Estados Unidos e algumas espécies são ameaçadas de extinção. Mas esse aqui, o Lepisosteus oculatus, ele é muito comum na parte de aquariofilia. Quando você compra, parece uma caneta Bic. Fininho, pequenininho, e demora para crescer, mas é um peixe pacífico, tranquilo e mais um representante do aquarismo jumbo. E um cara extremamente exótico, a nível de forma e a nível de comportamento também. Um animal pouco flexível, ele é duro, parece um pedaço de pau, você pega na mão, ele fica reto, ele não é um peixe flexível, um animal que tem toda uma couraça e uma coluna fundida, é um peixe bem interessante. Então, olha que diversidade maravilhosa que a gente tem no aquário, mas num aquário gigante. Esse aí é o aquarismo jumbo.